ganhou, né? Nosso objetivo com esses editais é sempre promover a produção e a difusão do conhecimento, estimular o desenvolvimento e a consolidação do ensino e do exercício profissional, bem como o fortalecimento da arquitetura e do urbanismo no DF, né? Hoje é o primeiro dia do ciclo de palestras que o IAB, Departamento do Distrito Federal, né, realizará, e que começa com a palestra da Gabriela Bilá e Marcelo Sávio sobre o tema Expografias sobre Arquitetura e Urbanismo. Até setembro, haverá uma série de ações públicas preparatórias, como palestras e oficinas sobre acervos, a história da profissão e expografias, encerrando com uma exposição aqui no CalDF. Antes de começarmos, eu gostaria de mencionar e homenagear a memória do arquiteto e urbanista Günther Roland Kohlsdorff Spiller, que nos deixou ontem, né, da madrugada de ontem para hoje, que além de ter sido nosso professor, né, de muitos aqui, foi amigo de muitos aqui, e eu acho que deixa um legado teórico e de memória afetiva que nos emociona a todos, né? Acho importante a gente deixar registrado isso aqui no dia de hoje. Ele também foi conselheiro da gestão fundadora do CalDF por 2 gestões consecutivas, além de nos ter deixado um legado incalculável, né? Então, queria deixar registrada aqui essa homenagem. E, sem mais delongas, passo a palavra ao IAB, meu amigo Luiz Sarmento aqui. Muito obrigado. Obrigado, Pedro. É uma alegria enorme a gente estar aqui hoje no CAL, né? Esse espaço que tem se consolidado como nossa Casa da Arquitetura aqui em Brasília, um espaço conectado com a cidade, e que a gente, já há alguns anos, a gente sonhava em ocupar esse espaço como exposição de arquitetura, o que finalmente vai acontecer no final desse processo, né, em dezembro desse ano. Como o Pedro já colocou, isso é um edital de chamamento público, né, que a gente fica muito feliz, e a gente sempre cobra muito isso do CAL, que esses editais eles são fundamentais porque eles partem da lei do marco regulatório das organizações da sociedade civil, que eles visam não só executar projetos culturais, projetos importantes, mas auxiliam na organização da sociedade civil, né, e estruturar as organizações. Isso para o IAB, que é uma entidade de livre associação, é fundamental, porque é um recurso, e muitas vezes é um recurso não muito grande, mas que a gente, sempre com trabalho voluntário, a gente consegue fazer muita coisa. Então, nesse edital, inclusive, o parecer dos conselheiros que analisaram o nosso projeto é que tinha coisa demais no edital, para muito pouco tempo e para pouco recurso. Eu fiquei feliz com esse parecer, porque é normalmente o que a gente faz enquanto IAB. Muita coisa com pouco tempo e pouco recurso. Esse projeto, ele que inicia hoje, e aí já peço, inclusive, desculpas, porque a gente teve que antecipar muito o nosso calendário para aproveitar a presença da nossa palestrante Gabriela Bilá no Brasil, que foi nossa colega na UNB, e que tem se destacado aí com uma série de experiências no campo da arquitetura, da experimentação, da expografia, de construção de narrativas, de um outro olhar sobre o patrimônio. E a gente não podia perder essa oportunidade. Quando soube que Gabi estaria no Brasil, liguei para a presidente Mônica e a gente antecipou tudo para a gente inaugurar aqui com esses 2 palestrantes, que eu estou curiosíssimo para assistir essas palestras, aliás. Esse projeto a gente denominou de A Construção da Profissão, a história do campo da arquitetura e urbanismo através do acervo do IAB em Brasília. Pouca gente sabe, mas a gente tem um acervo centenário que está guardado numa salinha no setor comercial sul, que desde 1921. Esse acervo é pouco pesquisado, ele nunca circulou, ele nunca foi exposto, e como missão da nossa gestão, a gente quer encarar, quer trazer esse acervo à luz, quer botar esse acervo para circular para pesquisadores, e para isso a gente precisa organizar esse acervo. Há alguns anos, através de um edital do CAL também, que era um outro projeto, a gente inseriu ali uma parte do escopo do trabalho apresentado, a gente contratar um diagnóstico de uma profissional arquivista, da situação desse acervo, de como que estava a guarda dele, o risco que esse acervo está correndo, que é alto. E aí a gente, então, em defesa da salvaguarda desse patrimônio importantíssimo, a gente vai colocar esse acervo para circular e a gente está reorganizando.
queria aproveitar e fazer o convite, que vejo que tem muitos pesquisadores e pesquisadoras. A gente temos nos reunido toda terça-feira à noite no IAB, a partir das 18h30, com a queridíssima Cecília Almeida, nossa diretora cultural, à frente disso, o Matias também, para poder olhar papel por papel, abrir caixa, organizar esse acervo, dar um tratamento adequado, muita coisa que está amassando, que estava estragada, enfim. E logo, logo, a gente também, no âmbito desse projeto, a gente vai ter algumas oficinas com conservadores e restauradores e arquivistas de como manusear, de como tratar esses papéis. E isso tudo parte dessa construção que vai ser a exposição aqui no CAU em dezembro. Então, é a construção da exposição sobre a construção da nossa profissão no Brasil. Outras palestras vão acontecer, sempre dentro desse eixo acervo de arquitetura, a consolidação da profissão de arquitetura e urbanismo no Brasil e expografias de arquitetura e urbanismo, porque a ideia é a gente, através das palestras, a equipe do IAB, que está botando a mão na massa, também ter novas referências e poder trocar ideia com os palestrantes e a gente expandir. É um laboratório aberto, esse processo que a gente está fazendo. Meu Deus. Enfim, a partir disso, eu queria convidar a nossa primeira palestrante, que novamente agradeço demais a disponibilidade, a Gabriela Bilar, arquiteta e artista multimídia, atualmente trabalha no MIT, formada em arquitetura e urbanismo pela UNB, com mestrado em linguagens digitais, também pelo MIT Media Lab. Bilar usa discussões sobre a cidade contemporânea como material de seu trabalho, combinando novas mídias e interfaces tangíveis para imaginar como os humanos se adaptarão aos impactos tecnológicos nas cidades do futuro. Teve trabalhos expostos em espaços como a Bienal de Arquitetura de Veneza, Guggenheim de Bilbao, Museu Nacional da República e Espaço Itaú Cultural. Então, Gabi, a fala é sua. Obrigado. Quanto tempo que eu tenho? Poxa, muito obrigada. Assim, eu fico muito feliz pela possibilidade de estar aqui, de falar. Assim, sempre que eu venho para o Brasil e para Brasília, principalmente, assim, né, conseguir me reconectar de novo com as pessoas. Eu sinto muita saudade de Brasília. Toda vez que eu passo 3 meses fora daqui, eu fico com vontade de voltar já. Então, fico muito feliz de estar aqui e de falar um pouco sobre as coisas que eu estou fazendo. Eu sou atualmente pesquisadora em futuros urbanos, seja lá o que isso quiser dizer, assim, no MIT Media Lab, num grupo de pesquisa chamado City Science. E onde? Aqui? Desculpa, peraí. Aí eu separei a fala aqui sobre o que é o MIT, o Media Lab em geral, aí a construção da profissão, né, como é que eu fui parar fazendo as coisas que eu faço hoje, e arquitetura e urbanismo como é que isso me dá ferramentas para criar conteúdo e a forma, né, das experiências imersivas, né? Bom, então o MIT Media Lab é um departamento dentro do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, né? Fica em Cambridge, que Boston fica de um lado do rio, você atravessa o rio, é Cambridge. E esse é o prédio onde a gente fica, é um prédio meio futurista. Assim, o campus do MIT ele não tem muita coesão arquitetônica, não é como a UNB, assim, e também não é como aquele campus de Harvard, que é todo de tijolinho. Assim, cada prédio é meio diferente, assim, é bem eclético. E esse é o nosso prédio. E somos 20 e poucos grupos de pesquisa. Essa constelação aqui já mudou, já não são mais esses. Assim, alguns grupos terminam, outros começam, mas cada grupo de pesquisa tem um campo de atuação mais presente. Então, tem grupos que são focados desde prótese para o corpo humano até microsensores, tem grupos que são focados em biologia sintética, em comunicações de mídia social, vários tipos de pesquisa. Tem um grupo que tem muita gente do Brasil que é sobre educação, e eu sou do grupo chamado City Science, que é o grupo que é mais focado em urbanismo.
E a ideia do Media Lab é que chama-se pesquisa antidisciplinar, né? Então, assim, quando você é como se você tivesse em disciplina nenhuma, assim, você vira meio que um polvo e você aprende um pouco de tudo e você colabora com profissionais e pesquisadores de diversas áreas, né? Cada um desses grupos é composto por gente de áreas muito diferentes, assim. E também não é exatamente academia, tradicionalmente dita, assim. Existe a publicação de papers, de artigos acadêmicos, mas também é muito conectado com a indústria. Então, vários dos trabalhos que são desenvolvidos lá viram spin-off para startup. Então, é uma coisa assim que está entre indústria e academia. Deixa eu pegar um pouco de... Eu estou um pouco nervosa. Cronometrar aqui antes que eu comece também a falar demais. Espera aí, deixa eu botar o timer. Então, os laboratórios lá, essa é uma foto de um dos laboratórios, é sempre assim, geralmente a gente tem esses janelões grandes, uns espaços abertos, para a gente saber o que está acontecendo, para que possa existir colaboração entre os diversos escritórios, né, para não ser uma coisa assim clausurada que ninguém sabe o que está acontecendo. Então, assim, se a gente vê uma coisa nova que aparece lá, sei lá, alguém construiu esse carrinho, o que eles estão fazendo lá? A gente vai lá e descobre, conversa com um amigo. Então, tem essa coisa aberta que me lembra muito o campus da FAO, UNB, assim, que tinha aqueles paredões, ateliês abertos e tal, para a gente saber o que estava acontecendo e trocar. E esse é o meu grupo, o City Science, que eu vou falar ele mais aprofundadamente para o final, assim. E, bom, mas a gente tem tem 3 grandes campos de pesquisa dentro do nosso grupo. Um que é de mobilidade sob demanda, que são as bicicletas autônomas, que seriam um bem público da cidade, que você chama por aplicativo, a bicicleta vem sozinha, mas aí depois você começa a pedalar e ela também faz delivery pela cidade. Temos também a parte de pesquisa de mobiliário robótico, com sensores de ambiente, e também o Cityscope, que são essas plataformas interativas de estudo urbano baseado em modelagem de agentes com dados, né? Que é a parte onde eu estou mais envolvida. E a gente tem essa metodologia que é de aplicar e pesquisar com parcerias no mundo inteiro, né? Porque assim, se a gente for um grupo chamado City Science, mas se fosse fazer só de Boston, né, ia ficar muito restrita o nosso conhecimento assim do mundo, né? Nessa produção de conhecimento. Aí a construção da profissão, né? Como é que eu fui parar nesse lugar fazendo essas coisas que meio que foi assim, eu nunca planejei estar lá. Eu, na verdade, descobri o Media Lab quando eu apliquei, inclusive foi a Aninha que me falou do Media Lab, que eu não sabia. E foram uma série de coisas que foram acontecendo, assim, né? Começou com um guia, quando eu lancei o Guia de Brasília, que foi meu projeto, que, na verdade, era de ensaio teórico lá na FAO. E, assim, foi um projeto, e como eu era estudante e eu não tinha verba para ter uma equipe, eu também não sabia como se escrevia projeto para edital nem nada, eu tive que meio que fazer tudo, assim, do texto, foto, design e tal. Então, acabou que, além de abrir portas em diversas coisas, mas me conheceram como designer em Brasília, e começaram a me chamar para fazer design gráfico para um monte de coisa. E numa dessas coisas foi... Desculpa, fui para o lado errado. Foi essa empresa que estava começando aqui em Brasília, Entre Quadra, que fazia instalações interativas, né, como dessa foto. Só que, assim, eu não sabia o que era isso, e eles tinham me chamado para fazer a comunicação dessa empresa. Tipo, cara, os clientes aqui de Brasília também não sabem que tipo de coisa é essa, o que acontece. Eles queriam que eu fizesse um guia para explicar o que eram novas mídias para pessoas que não conheciam. E aí eu fui fazer isso e eu fiquei muito assim fascinada, porque eu não conseguia entender o que estava acontecendo. E falei, cara, eu quero estar perto disso para saber o que é, porque eu não consigo entender. E assim, depois de fazer essa pesquisa para explicar o que era projeção mapeada, sensores, interação, game e tal, eu acabei começando a fazer direção de arte
para essas instalações. E aí, cara, é uma coisa assim muito interessante, porque você começa a participar desde a parte de ouvir o que o cliente espera. Por exemplo, esse trabalho era um trabalho que o Ministério da Ciência e Tecnologia contratou a gente para explicar a história da luz para um público infanto-juvenil. Então, assim, tinha a parte de entender o que o Ministério queria, pesquisar a história da luz, desde quando, nas cavernas, as pessoas aprenderam a usar o fogo, até acelerador de partícula. Então, tem essa parte de conteúdo, de curar, como é que uma criança vai receber isso. E, tipo, e aí a parte também de você projetar os... como é que se fala? As controllers. E, enfim, tem uma coisa muito holística, assim, e que, apesar de quem trabalha nesse tipo de ramo vir de áreas muito diferentes, para mim isso é um trabalho de arquiteto, sabe? Essa coisa dessa visão ampla e de vários pontos diferentes, assim. Se alguém quiser falar alguma coisa no meio do caminho. Bom, para o outro lado, foi mal. Bom, essa foi uma instalação que a gente fez naquela maquete do Espaço Lúcio Costa, que, assim, essa foi um trabalho, foi bem interessante, porque a gente fez, era um espaço tombado, então a gente não podia interferir na estrutura de forma alguma, assim, tinha que ter muito cuidado. Então, porque assim, a ideia era, a gente vai fazer uma camada de interação, de projeção mapeada interativa sobre acho que ajuda muito. Apagar a luz. Ótimo, obrigada. Então, isso foi uma intervenção que nós fizemos de interação, de projeção mapeada interativa na maquete, que as pessoas iam tocando no conteúdo em telas touch que estavam em volta, ali onde estão as pessoas, e aí você ia vendo, tipo assim, escala monumental, aí vi uma mancha assim, de luz em cima da escala monumental de Brasília e tal. E a nossa ideia era que isso seria um piloto para que a gente conseguisse transformar os pontos de turismo cívico de Brasília, né? Acabou que não ficou permanente, mas nós conseguimos fazer pelo menos essa mostra do que poderia ser, né, se a gente fizesse essa renovação com arte e tecnologia de um ponto histórico tão simbólico de Brasília. E uma coisa assim, só falando sobre a expografia, né? Geralmente a gente tem que botar projetor o mais paralelo possível com a superfície a ser projetada. Só que a gente não podia, nesse caso, pisar na maquete, né, para instalar. E então, porque normalmente a gente colocaria no teto o projetor, onde estão essas caixas, né, diretamente assim, apontando para baixo. Só que a gente não ia ter como subir com escada e a gente também não podia usar nada nesse teto do Niemeyer, né? Então, o que a gente fez foi botar essas treliças fora. Então, a gente tinha que fazer uma projeção muito distorcida, assim, a gente tinha que lidar com uma distorção enorme. Então, essa, por exemplo, foi um detalhe desse projeto, mas foi super legal, assim, deu muita gente. Nós fizemos esse evento lá na praça. E, cara, isso foi em 2017, eu acho. Não sei se alguém que chegou aí quando nós foi. Foi 18, né? Acho que foi o último trabalho que eu fiz antes de mudar. E bom, esse foi um trabalho, né? Aqui, aí esse, né? Eu acho que o Marcelo vai falar um pouquinho desse também na palestra dele, mas nós fizemos um conteúdo para esse pavilhão do Brasil na Expo, né? E esse projeto, assim, ele era um pouco mais simples no sentido de que vamos dizer assim, a mídia já estava dada, né? Assim, já existia um projeto de expografia, já existia a caixa já estava pronta. Então a gente só foi fazer um conteúdo específico para a semana que era para contar a exploração espacial brasileira. Então nós produzimos conteúdo para essa exposição, para essa semana específica. Só que aí também, né, tinha a especificidade desse projeto era a escala. Era muito gigante, né? Marcelo era muito gigante. Se você vir pelo tamanho de uma pessoa aqui,
Então, eram 49 projetores monstruosos, assim, do tamanho de de um bezerro. E a gente teve que fazer um conteúdo que ficasse leve para rodar na máquina e que também a gente conseguisse renderizar em pouco tempo, porque o trabalho chegou para a gente já meio que em cima da hora. E então a gente teve que, né, fazer com base assim, em vetores, né, e fazer o máximo que dava com essa restrição. E também tinha a questão de, por ser muito grande, a gente tinha que ser muito preciso assim com aonde ia ser o foco de atenção da plateia, porque, né, a partir do momento que ela olhasse para uma coisinha que estava se movendo na parede de lá, a parede de trás não existe mais, assim, porque era muito gigante. Então, essa é uma coisa também que a gente vai aprendendo com o tempo nesse tipo de trabalho, é que, cara, trabalhar o foco de atenção da plateia é crucial. E também, assim, entender luz digital, como é que luz digital se comporta sobre as superfícies também, para mim, é uma das coisas mais importantes dessa profissão. Assim. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Tá. E aí, bom, esses projetos eram projetos que iam aparecendo assim também por encomenda e tal, só que aí aí o Teleport City foi um projeto mais autoral que eu fiz, né, de instalação, que foi um projeto que ele tinha começado como meu trabalho de graduação da UNB, mas naquela época foi mais assim um livro com os conceitos, né, do que aconteceria com o mundo se a gente não precisasse mais de carro, nem de bicicleta, nem de avião, nem de nada. O meio de transporte de massa mundial fosse o teletransporte. Então, você consegue se mover num instante. Né? Então, o que aconteceria? E que, assim, com certeza foi um projeto que veio da vivência de Brasília, né? Que foi uma cidade a partir da tecnologia de transporte do carro. Né? Então, aí foi um trabalho de especulação que aconteceria, que novas síndromes a gente teria, como seria a percepção do tempo, o que a gente faria com as ruas, né, porque as ruas não iam ser mais necessárias, enfim, como é o desejo de ligar as geografias do mundo, que não estão mais que a proximidade física não representa mais nada, então tinha todo esse trabalho, e aí a gente transformou ele em essa série de instalações interativas, e que cada uma delas trazia uma parte desse mundo. Então, a instalação principal era essa maquete, eram 4 metros de maquete, e cada um desses quadradinhos era um pedaço do mundo, e que aí ele ia transicionando entre dia e noite, e aí você podia ficar trocando ele, e aí você, né, fazendo do mundo esse mosaico, assim, de juntar as partes do mundo pelo que você quer. E aí tinha, né, uma série de outras instalações, né, nós expusemos no Museu da República, no Tomiotaki, no Itaú Cultural também, no Sesc de São Paulo, e foi muito emocionante assim ver as pessoas usando uma coisa que eu fiquei por muitos anos matutando muito sobre aquelas coisas, e, né, foi meu projeto de graduação, então eu tinha também muito medo antes de abrir essa exposição, porque eu falava, cara, será que as pessoas vão achar que isso é bobo? Será que eles vão entender isso que é arte? Porque também, quando eu me formei na arquitetura, teve uma questão que foi levantada, né? Isso é arquitetura? Né? Por que essa pessoa está ganhando um diploma de arquitetura com esse tipo de coisa? Então, eu não era nem uma artista nem uma arquiteta, né? Na real. Então, eu estava muito insegura para lançar esse trabalho, mas foi muito emocionante assim, ver a reação das pessoas, e até porque você descobre que você não tem controle nenhum sobre como aquilo vai chegar, né? Assim, você imagina uma coisa, mas às vezes eu ia lá e ficava escutando o que as pessoas diziam, e eles entendiam de uma forma muito diferente, era muito bonito ver isso também. E que é uma coisa que acontece com essas instalações, né? Não só a interpretação das pessoas, mas também a forma como elas usam, né? Tipo, assim, esse meme, desculpa o meme, mas eu vi ele antes de ontem, eu achei muito bom, porque, cara, toda vez que você faz essas instalações, você acha que as pessoas vão usar de um jeito, só que elas sempre usam de um jeito completamente diferente, cara, e não importa o quão intuitivo você acha que era,
as pessoas vão usar de outra forma, sabe? E aí, assim, com o tempo você começa a desconfiar onde é que vão ser os pontos de surpresa, mas nunca dá para prever 100%. Assim, então, é muito importante nesse processo você prototipar, testa, aí refaz, prototipa, testa, aí vai nessa coisa, assim, não dá para você querer chegar e fazer tudo, entregar pronto, assim. E assim, e por conta disso que eu fui meio que descobrindo, meio que testando como é que faziam essas coisas, né? Eu não tive muito assim um estudo formal. Eu achei que chegou a um ponto que eu precisava aprender melhor, sabe? E tinha algumas coisas também, como os tempos eram muito curtos, né? Que é uma coisa muito legal desses trabalhos, porque os projetos são muito rápidos, né? Diferentemente de um escritório de arquitetura que às vezes levam muitos anos até você ver uma coisa realizada, lá às vezes assim chega a coisa em 2 semanas, você tem que fazer uma coisa faraônica. Então é muito desgastante, mas também é recompensador que você vê a coisa pronta rápido. Então era uma coisa que para mim funcionou muito bem, mas que às vezes eu acabava fazendo sempre as mesmas coisas e eu não tinha tempo para aprender algumas coisas que eu queria. Que foi aí quando eu resolvi parar e aplicar para o mestrado, né, para aprender mais assim da parte de programação, de eletrônica, e também saber como as pessoas aí do mundo estavam fazendo essas coisas também, né, que deveria provavelmente ser muito diferente do que o jeito como eu fazia. Então eu entrei no Media Lab, nesse grupo, no City Science, e é interessante porque lá essas maquetes que a gente faz parecem um pouco com a do teletransporte, né, que é uma maquete de uma cidade com uma projeção, nessa miniatura de uma cidade com projeções, só que, no caso, elas são uma projeção de visualização de dados. Que, por exemplo, uma maquete como essa, geralmente é um estudo que a gente faz com uma cidade. Por exemplo, essa era uma região de Boston, mas a gente está fazendo agora uma no Chile, tem várias feitas em vários lugares do mundo, que basicamente o que a gente pega descobre quais são os tipos de dados que tem naquela cidade, desde dado de demografia do censo até como vamos dizer assim, quando você faz uma chamada no celular, ela pinga na rede e você consegue saber, vamos dizer, pelo perfil de quem estava usando, você consegue modelar os fluxos de pessoas nas cidades, né, baseado em várias combinações de vários dados diferentes. Então você consegue ter uma noção de como é que os habitantes se comportam. E aí você consegue, antes de uma intervenção urbana muito grande ser feita, por exemplo, nesse caso aqui, essa parte aqui estava vazia, era uma parte de Boston que estava vazia, e aí eles iam construir alguma coisa lá. E eles queriam saber, a gente vai construir o quê? Restaurantes, vai ser casas, vai ser, enfim. Então, antes de você de você fazer uma intervenção tão grande numa cidade que vai causar impactos gigantescos, né? A gente que é arquiteto sabe que qualquer coisa minúscula em um ponto gera um efeito borboleta, um efeito em dominó, assim, cascada, em uma parte totalmente diferente, né? Em tantas camadas, aí a gente pode fazer esses estudos que simulam qual vai ser o impacto antes que ele seja feito. E então essa é mais ou menos assim o geral do que são essas maquetes, mas a razão pela qual a gente faz esse tipo de plataforma, ao invés de simplesmente produzir um relatório e entregar, é porque a gente consegue trazer mais gente para o debate, né? Pessoas que nunca ouviram falar desse tipo de coisa, elas podem brincar com a maquete, aí você tira um pedaço dela, altera o uso, joga de volta, vê o que aconteceu. Então, você consegue trazer muito mais gente para esse tipo de discussão, né? E tanto assim dos moradores que moram numa região, o governo, os empreiteiros, mas também naquela imagem
mais à direita, a gente fez um museu, então as crianças brincavam. Então, a gente pode usar esse tipo de ferramenta para trazer pessoas para o debate urbano de questões muito sérias, assim, muito pragmáticas também. E aí, falando sobre esse projeto que chamava Within, que foi o meu projeto de mestrado lá na... Foi meu projeto de mestrado, foi um projeto que ele, assim, ele é bem diferente das coisas que normalmente eu faço, porque ele saiu do campo de uma certa especulação do futuro, e ele era sobre uma forma de pesquisar o futuro, mas muito baseada no real, que é assim, se a gente quiser entender o futuro do mundo, a gente tem que olhar para as favelas, né? Porque o urbanismo de autoconstrução e construção rápida, porque é um fenômeno massivo, a gente já sabe que até 2050 a maior parte do mundo vai estar vivendo em favela, né? A gente que é da América Latina já conhece isso, na África já é assim. Então, para a gente entender o futuro das cidades, a gente tem que olhar para a urbanização de autoconstrução, né? Pessoas fazendo suas casas da melhor forma que elas podem, sem um governo central. E a gente fez esse estudo de documentário imersivo em 3 regiões onde a gente já tinha pesquisa e colaboração com as faculdades locais. Então, a gente foi em Guadalajara, no México. A gente foi no Cairo e em Porto Haku, na Nigéria, né? E vamos dizer assim, a minha teoria era como é que a gente conseguiria, de repente, entender o contexto urbano desses lugares pela forma como as pessoas comem. E aí eu entrei em contato com as comunidades, com as ONGs lá, que a gente tinha os estudos andando, e tentei entender se existiam 3 pessoas que eu poderia acompanhar por algumas semanas em cada um desses lugares, e aí teria que ser a pessoa que é responsável pela alimentação dentro de uma família, e acabou que eram sempre as mães, né, da família. Eram sempre mulheres. Então, eu fiquei com a Eva, em Guadalajara, a Jihan, no Egito, e a Mamadi, na Nigéria, e eu fiquei com elas e fui ver como elas cozinhavam, adquiriam alimentos e compartilhavam com as famílias e com os colegas num dia de trabalho e num dia de descanso, para entender qual era a diferença e as semelhanças desses 2 momentos, assim. E foi uma coisa muito, muito, assim, linda, sabe? Tá com elas e poder fazer esse trabalho também de fotografá-las, né? Elas foram muito generosas comigo e abriram as portas, assim, da comunidade. Então, foi uma coisa muito, muito, muito forte, assim. E na construção desse estudo, né, que era um estudo visual sobre as semelhanças e as diferenças dos locais, também teve essa coisa de tentar criar um sistema de storyboard 3D, né, e como é que a gente ia lavar o espaço, né, a nossa caixa, com as imagens, né, e como é que isso ia se comportar tridimensionalmente, porque não era uma tela só, né, era uma tela volumétrica. Então, como é que a gente contava essas histórias muito particulares e muito pessoais, assim. E aí foi também entender esse sistema de fazer um filme dentro de uma caixa, né? Então, aqui algumas imagens. E esse outro, eu vou falar um pouquinho mais rápido, porque eu acho que está dando a hora, mas esse foi um outro que a gente fez mais recentemente no Guggenheim de Bilbao, que era uma exposição sobre a história dos carros. Foi uma exposição que o Norman Foster organizou sobre a história dos carros, desde o primeiro veículo até os carros autônomos, e como é que os carros impactaram a sociedade à medida que eles começaram a existir. E a gente estava na última galeria, que era a Galeria do Futuro. E aí, a gente, ao invés de mostrar os carros que a gente faz no nosso grupo, nós resolvemos fazer uma experiência de como é que seria o futuro se as pessoas começassem a parar de se mover ou se movessem muito rápido pelo mundo. E aí o que a gente fez, a gente tem aqui no meio, isso foi uma miniatura de uma cidade, a gente pegou um motor de uma BMW quebrada, a gente desfez o motor e a gente construiu essa cidadezinha com as peças do motor, né? Que para ficar meio que nessa estética, né, de carro, de metais e peças de carro, e a gente
conseguia ter um diálogo com o resto da exposição. E também aqui a ideia era para a gente, como o Guggenheim é um lugar muito escultural, e a gente sabia que ia ter muitas esculturas e coisas com formatos muito interessantes, a gente não queria ficar numa caixa. Então, a solução aqui foi fazer essas telas flutuando, telas de LED, para que as pessoas conseguissem entrar e ver e ter uma certa imersão, mas que tivessem esses feixes, que elas pudessem entrar de todos os lados e que isso se integrasse com o restante. E aí as histórias e as montagens elas iam se desenvolvendo assim nesses feixes. E aí, assim, uma coisa também que, né, foi muito engraçado ver nessa exposição, é que a gente não tinha a menor noção, mas essa maquetinha de pedaço de carro virou, tipo assim, todos os homens que entravam nesse negócio começavam a ficar explicando qual era cada peça de cada carro. Virou, tipo assim, o mansplaining, virou a instalação do mansplaining, assim, porque eles sempre queriam que o amigo ou a namorada soubesse que ele sabia exatamente qual peça de carro que era cada uma dessas. E a gente não tinha, foi muito engraçado, assim, que isso virou o jogo dessa instalação. E também, de novo, né, teve esse trabalho de tentar criar o storyboard também nesse loop e como é que, né, ficava a atenção das pessoas, né, umas horas a gente levava a atenção delas para uma e fazia elas girarem, enfim, era essa brincadeira de tentar coreografar a plateia no espaço, assim. Né, e aí tinham esses storyboards muito complicados também, de 9 vezes 1000, e os editores também foi meio dando trabalho. E aí nós usamos as pecinhas de carro que estavam ali no meio também como a base da linguagem visual dos vídeos. Então, a gente filmou elas com essa lente, chama probe, que faz as coisas ficarem muito... muda muito a escala, então é como se a gente conseguisse fazer aquelas pecinhas minúsculas virarem uma coisa massiva, assim. Então, a gente conseguia criar esse tipo de efeito que as pecinhas depois viravam os cenários dos atores reais. E aí a gente fazia essa coisa de tentar achar as partes dos atores que se conformavam assim com as peças de carro para contar a história de como nosso corpo também é afetado pelas mudanças da forma como a gente se locomove no mundo, né? E foi isso. E, bom, enfim, esses foram alguns trabalhos, né? Hoje eu estou fazendo outras coisas. Lá eu estou começando a dar aula também, que é uma coisa muito interessante para mim, que está sendo nova, e trabalhos, e sempre aprendendo coisas novas em cada projeto e descobrindo o que dá para fazer como arquiteto e urbanista. E, enfim, e tudo isso. Obrigada. Obrigado, Gabi. Foi incrível. Eu estava muito curioso para saber o que você estava tanto desenvolvendo após os outros trabalhos que eu acompanhei, que eu pude visitar. E eu acho que a ideia era exatamente essa, né? A gente precisa de um pouco de informação para entender questões como, por exemplo, você pensar o foco das pessoas no espaço expositivo. E entender também que aquilo que foi planejado do meme nem sempre é o que o público vai fazer nesse espaço, né? E é uma delícia a gente poder organizar evento, porque a gente chama os palestrantes, a gente chama as palestras que a gente quer assistir, pessoas que a gente quer ouvir, então isso é muito bom. Venham para o IAB, inclusive, para poder fazer parte desses eventos com a gente. E, nesse sentido, queria convidar nosso próximo palestrante, Marcelo Sávio, que também é um grande amigo, uma pessoa que eu acompanho o trabalho já há algum tempo, mas que eu sou louco para assistir uma palestra dele, que eu nunca assisti, e que eu acho que vai ser muito importante para a gente. Marcelo Sávio é arquiteto formado pela FAUNB em 92. Ele errou. Desde 2011, trabalha na Apex Brasil, na organização e gestão dos concursos, projetos e construção dos pavilhões do Brasil nas exposições universais. E aqui vou fazer um adendo, que Marcelo tem sido fundamental nesse processo de qualificar a representação brasileira no exterior por meio da arquitetura, porque esses pavilhões é para a gente mostrar o melhor dos países,
e não tem como a gente não levar também o melhor da nossa arquitetura. Então, publicamente, queria fazer essa saudação ao Marcelo, e que, inclusive, fez essa defesa dos concursos públicos, que é algo que a gente faz desde 1921, como vocês vão poder ver na exposição que a gente monta em dezembro. Nesse processo, foi da organização da Expo Milão 2015, Expo Dubai 2020, Expo Zaca 2025, de Dubai, que a Gabi mostrou, todos esses 3 concursos coordenados pelo IABDF por equipes locais. Então, além de tudo, é uma possibilidade enorme para a gente desenvolver essas capacidades de organizar uma licitação que é a mais complexa que a gente faz no Brasil todo, de arquitetura e expografia. Então, Marcelo, mais uma vez, obrigado por ter aceitado o convite. A palavra é sua. Muito obrigado, gente. Obrigado pelas palavras, Luiz. Eu tenho algumas imagens da obra do pavilhão de Dubai, todas as fotos da Joana França, que está aqui, que esteve lá. E depois tem uma apresentação sobre o estágio atual de desenvolvimento do projeto do pavilhão de Osaka. Eu vou só começar falando um pouco como eu fui parar nisso, né? Eu formei em 97, trabalhei logo que formei um período no IFAM, outro período no escritório do Sérgio Parada, assim, meio que aprendendo o que é um escritório também, mas sempre adorava viver em arquivos lá do IFAM. Depois, trabalhei nisso de 97 a 2001, 2001 até mais ou menos 2007, 2008, eu trabalhava junto com o Frederico Barbosa na PLD, e a gente trabalhava mais com comunicação visual, programação visual, basicamente para artistas, exposições de arte, muita coisa do CCBB, o educativo todo do CCBB durante alguns anos que a gente fez. Então, sempre teve esse contato com o mundo da arte, de como mostrar, com o que se chama agora de expografia, que é a idealização da cenografia. E lá na Apex eu comecei em 2011, passei no concurso, trabalhava em eventos gerais, feiras comerciais e alguns eventos também ligados a design, como a representação do Brasil na Semana de Design de Milão e outros espaços que não tinham a ver, eram de arquitetura efêmera, mas não tinha esse valor assim tão relevante da arquitetura. E daí como é que isso aconteceu? A Apex, antes de eu chegar lá, ela foi responsável pelo pavilhão do Brasil na Expo Xangai, que era um pavilhão alugado, que a Apex recebeu a incumbência de fazer esse pavilhão meses antes da abertura da Expo Xangai, mas a gente tinha alguma expertise de como viabilizar isso. Foi feito um concurso fechado, grandemente questionado, né? Porque a gente tinha um convênio com a Asbeia e convidaram-se alguns arquitetos apenas. Então, quando chegou para a gente, lá em 2013, a incumbência de fazer a Expo Milão, e eu estava lá nessa área de eventos e projetos, até então a gente tinha uma coordenação, uma gerência, uma equipe que trabalhava para a Expo e depois parava de existir quando não tivesse mais. Só que agora, desde a Expo Dubai, a gente tem uma equipe permanente. Lá em Milão, 2013, o que aconteceu? O meu chefe perguntou: Marcelo, a gente vai fazer o pavilhão em Dubai, você faz o projeto? Eu falei, não é assim que funciona. Assim, o Brasil tem uma tradição, né, o Brasil participa desde a primeira Exposição Universal, né, de 1851. E o Brasil tem a tradição de realização de concursos de arquitetura para os pavilhões, desde o de Nova York, que é Lúcio Costa e Niemeyer que ganham, quer dizer, tem a história que ganha-se o Lúcio Costa, mas ele aproveita muito do que está na proposta do Niemeyer. O icônico de 58, que a gente acha que é um concurso, não é um concurso. O Sérgio Bernardes foi convidado especificamente pelo embaixador que estava lá em Bruxelas, mas 70, sim, novamente se faz um concurso organizado pelo IAB.
a Expo depois a Expo Sevilha, que está aqui o Moraes de Castro, que era o organizador, o coordenador do concurso, que fazia parte do júri também, que infelizmente não virou um edifício por causa de mudança de direcionamento do governo. Então eu tinha assim, mostrei para todos que era a forma mais correta de se ter a melhor ideia e de se concretizar isso. Eu vou, assim, de forma geral, o que é a parte difícil do trabalho? É que a parte boa do seu trabalho, Luiz, que vocês vão fazer uma exposição no fim do ano, é que você tem um acervo. Você pode não saber como vai montar, mas você sabe qual é o público e tem um acervo. Numa exposição universal, você sabe que você tem algumas atividades, como elas vão acontecer, mas você não sabe o que vai mostrar. Assim, normalmente, poucos países têm agências ou de promoção de turismo ou de promoção comercial, ou que trabalham exatamente, especificamente, a função de imagem país. Então, você tem um programa de necessidades de arquitetura que é facilmente definido e tem um programa de necessidades para expografia que você, quando está escrevendo o termo de referência, isso, claro que não sou eu sou toda a equipe de Expo, mais de comunicação, mais de imprensa, mais, às vezes, Secretaria de Comunicação do Governo. Então, você tá criando o que é o programa de necessidades da expografia. E, a partir desse concurso de Milão, isso se repetiu Dubai e Osaka também, o que acontecia? A gente tentava sempre, acho que não é aqui, não está passando. Deu. Passou vários, desculpa. A gente tem tentado cada vez mais estabelecer esse programa do que a gente quer mostrar, um pouco mais preciso. Alguns países fazem dessa forma, mas o que a gente fez, por exemplo, para Osaka, a gente fez tem um documento que se chama Statement do tema, que é o que o Brasil quer mostrar que tem a ver com o tema que está sendo trabalhado na Expo. A gente dava um statement preliminar, que era necessário para a nossa inscrição, mas permitia que ele fosse aprofundado, alterado ou completamente descartado pela equipe de arquitetura e expografia do concurso. Eu me perdi, mas o que eu queria falar é que os concursos, desde Milão, eles não são apenas de arquitetura, eles julgam também a expografia. E a gente foi mudando a forma também como esses contratos são depois propostos e desenvolvidos, para que, desde o início, você tenha uma ideia coesa entre o que é o edifício e o que é a exposição, e, mais difícil, o que é o conteúdo que você quer mostrar nele. Eu acho que aqui em Dubai ficou um pouco ainda dissociado, assim, a arquitetura tá íntegra da forma como ela foi proposta, mas a gente não conseguiu desenvolver o tema tal como ele deveria ter sido. Isso a gente dando essa liberdade para o desenvolvimento desde do concurso, em Osaka, a gente está conseguindo melhor, porque foi feito um statement do tema genérico e a gente aprofundou para tratar de uma questão específica, que é os rios voadores. Isso eu vou mostrar depois. Deixa eu voltar aqui para o começo do pavilhão. Aqui é uma Expo, em geral, ela é quase que um parque temático. A gente tem essa dificuldade também de mostrar nos concursos que uma Expo não é um museu, assim, porque aqui passam mais ou menos 10 mil pessoas diariamente. São 1.000 pessoas por hora. É um público muito grande que ele quer, às vezes, em 15 minutos, ter uma noção do que é o país. Assim, um visitante que passa
30 ou 40 minutos, normalmente é porque ele visitou a exposição inteira, carimbou o passaportezinho que tem específico da Expo e deu uma olhada em tudo. Então, a questão da atenção, assim, claro que tem públicos que vão estar interessados naquele assunto específico e vão absorver isso de outra forma. Mas o geral, assim, diria 80% do público é esse que passa 15 minutos para sentir o que o país está mostrando. E, no caso aqui da Expo Dubai, que é o projeto da JPG, do Zepa, e da MBB e do Martin Benavides, com curadoria, a concepção da curadoria do Guilherme Wisnik, ele era uma grande caixa branca que virava outra coisa depois que o sol se pusesse. Assim, depois de 5h30, 6 da tarde, essa caixa virava uma caixa de projeção. Os projetores, na verdade, eram 120 e pouco. 149. Assim, isso, então, puxando mais para o lado da expografia, dando que a arquitetura está dada, como é que é esse desenvolvimento do projeto expográfico? Numa Expo, você não trabalha, por mais que a gente trabalhasse em contato aqui, por exemplo, com a Panasonic do Brasil para dar algum suporte técnico, fizesse testes aqui, o material que é usado normalmente são os lançamentos dos grandes fabricantes. Em Milão, 2015, a gente usou lançamentos de projetores da Panasonic. Aqui foram usados Panasonic e outra marca que eu esqueci. Então, é um contato direto com a ponta da tecnologia disponível para aquilo. E, assim, as dificuldades que a gente enfrenta tendo que fazer uma licitação, que por mais que a Apex Brasil é um serviço social autônomo, a gente não faz parte da administração direta, mas tem que obedecer todos esses critérios de diretrizes de licitações públicas. Então, como é que eu falo que eu vou ter que especificar um produto que não tem referência de preço, né, que é o melhor do mundo? Então, essas dificuldades vão sendo sanadas ao longo do processo, e acho que desde Xangai assim, é um aprendizado de como fazer, como pensar não só a expografia, mas como pensar os processos de licitação, de contratação, que às vezes a gente contrata a construção, a operação tudo junto. Isso a gente não vai conseguir fazer, por exemplo, em Osaka, por outras dificuldades. Mas em países completamente diferentes, né? É completamente diferente o que a gente conseguiu fazer em Milão, que é, assim, num raio de 200 quilômetros, você tem qualquer material que você precise de construção, ou Dubai, onde tudo chega por barco, e Japão também, que tudo chega, ainda mais depois da pandemia, dessa crise logística dos últimos anos, assim, mas chega a preços absurdos, né? Então, são condições completamente diferentes. A ideia inicial do projeto, ela teve, claro, adaptações, e eu acho que essa ali é a Marta Moreira, na foto. Aqui são os grandes projetores que transformam essa caixa de luz numa tela de projeção de noite. E, assim, a gente ficou meses para desenvolver esse estudo em função da dimensão e dele não ser entendido como não é uma tela de cinema. É exatamente o problema que a Gabriela falou. Ele é uma caixa inteira com projeção nos 4 lados e nas 4 faces daquele... Esqueci o nome onde verte a água. Aqui depois que anoitece, que ele virava... Assim, uma coisa interessante aqui da Expo Dubai era isso. Assim, depois que anoitece, quer dizer que a temperatura tá mais amena. Ali, também a hora que as pessoas saem, os visitantes que são de lá, que não vão especificamente para uma Expo, normalmente eles vão 5 da tarde, né, porque já fizeram outras coisas pela cidade, vão lá e ficam a tarde inteira, querem conhecer 3, 4, 5, quantos pavilhões eles conseguirem ir.
Então, era a hora que o pavilhão acordava. Mas isso teve um artigo bonito na Suma Mas, do Fernando Dias, falando que como era boa essa calma também no pavilhão, esse espaço grande, com espelho d'água, com as poltronas do Paulo Mendes da Rocha, como era um espaço de contemplação e de calma, frente a normalmente uma arquitetura feérica, espalhafatosa e complicada, que é o que você via na maioria dos países. Então, acho que a gente tem conseguido, Milão, Dubai, agora em Osaka, fazer concursos que consigam manter viva essa tradição de uma certa simplicidade e de alguma coisa, de um elemento surpresa, que aqui no caso era o espelho d'água, no caso de Milão era a rede onde a gente caminhava, e que acho que continua nesse esquema de simplicidade também no pavilhão proposto pelo Márcio Kogan e Marcelo Dantas para Osaka. Vou pegar uma água aqui. Assim, o projeto de tecnologia especificamente, ele foi desenvolvido, claro, com a direção geral do Visnik e da equipe de arquitetura, mas foi feita por uma empresa que trabalhava com eles e depois, na verdade, não, trabalhava com a construtora, que é a MUSE, que é uma empresa baseada em Barcelona. E aqui, por que Barcelona? Porque depois das Olimpíadas, de grandes eventos internacionais, esses países conseguem criar uma rede de fornecedores e de profissionais ligados a esses grandes eventos. Então, aqui, a Itália, alguns outros países continuam esses serviços depois de sediar um grande evento e fornecendo para o mundo inteiro. Então, isso foi, acho que como teve o adiamento, acho que foram uns 4 ou 5 meses para desenvolver o projeto todo de tecnologia, som e audiovisual, e depois outra empresa, uma empresa alemã, que executou e forneceu os 100 e não sei quantos projetores. Aqui, assim, essa parte aqui também desse prisma central também tinha as imagens projetadas, então os servidores para isso tinham que processar alguns milhões de pixels. Pelo menos dessa vez a gente teve tempo para fazer isso, mas ficou pronto acho que 15 dias antes, porque eram dias para renderizar cada um desses filmes. Foram mais ou menos 2 horas de filmes temáticos, de acordo com a temática que era apresentada no geral no pavilhão. E também a gente tinha que fornecer, como o evento que a Gabriela fez do Ministério da Ciência e Tecnologia, a gente tinha que fornecer guidelines para quem quisesse fornecer. Acho que não é porque você está aqui, mas era o mais bonito o seu da Ciência e Tecnologia, e o da Itaipu, que a gente fechou também, que teve uma apresentação do Grupo Em Dança, que contava uma lenda de águas do Brasil, utilizando também esse espelho d'água dessa forma como palco. Assim, a gente teve outras exposições que tiveram intervenções maiores no espelho d'água, tirando a natureza dele como espaço de reflexão, que eu acho que refletivo, que eu acho que foi equivocado. E assim, para ter uma ideia da dimensão, a lateral do prédio são 48 metros, a altura 19 metros, se eu não me engano. Assim. Então, a altura de um prédio de superquadra. Isso, assim, a exposição acontece, mas ela tem também que prever uma série de outras atividades. Por exemplo, a gente tinha
um café, um restaurante, fora as atividades administrativas. Esse era o espaço, o primeiro pavimento, onde aconteciam as exposições temporárias. A gente primeiramente imaginava que teriam 2 exposições âncoras e mudaria talvez a cada mês. Isso foi sendo alterado e a gente tinha exposições pequenas ou ações pequenas de empresas brasileiras ou da Embratur, de alguns ministérios, que iam mudando a cada semana, 10 dias, o que gerou era uma dificuldade louca, porque assim, uma expo funciona durante 6 meses, todos os dias, qualquer mudança e alteração tem que ser feita de madrugada. Então, todas essas mudanças de exposições, elas duravam 2, 3 dias com a galeria fechada, né, só com aquele espaço de contemplação do espelho d'água aberto. Mas era uma galeria grande, 4 metros de pé direito, se eu não me lembro, com mais ou menos 200, 300 metros de espaço. Esse espaço daqui da galeria, que era o acesso aos banheiros também, ele permanecia aberto mesmo que o prédio tivesse, que a galeria de espaço temporário tivesse fechada. Eu acho que essa é a última. A gente pode mudar para outra apresentação. Eu vou falar um pouco do processo de Osaka. Daí eu vou apresentar o que a gente apresentou semana passada. Como é que está? Osaka, a gente tem aqui a Gabriela Bilar, que fazia parte do júri, o Moraes de Castro, que foi o excelente coordenador de tudo, e o que a gente conseguiu. Acho que o Luiz também estava, né? Claro, junto da coordenação, junto com a Luísa. A gente conseguiu aumentar o número de jurados exatamente para contemplar também, não só arquitetura, mas especialistas em expografia, que era especificamente a Gabriela, o Leno Veras e a Áurea Vieira, que é a superintendente do SESC de São Paulo. Aqui tem a narração do Marcelo Dantas sobre o In a typical sunny day in the Amazon, one big tree manages to transfer 1,000 liters of water through its transpiration per day. There are 400 billion trees in the Amazon forest. That means 20 trillion liters of water into the atmosphere every day. Flying rivers are bigger than the Amazon River. The humidity follows the path over 6,000 kilometers, skirting the Andes towards the south of the continent. The flying rivers make regions that would otherwise be arid into green and humid. The water that comes from the flying rivers feeds 1 billion people every day and keep alive more than 100,000 species besides ours. Mul. Maji. Ilma. Shui. The longest river in the world is in the sky. Water. Ishq. 水 Pani. Water. 水 Água. Água. Qual que é a dificuldade que eu passo cotidianamente é explicar que curadoria são escolhas. Então a gente sai de um tema genérico que podia ser para o Brasil, mas poderia ser para Moçambique ou Luxemburgo, falando sobre diversidade, a gente falar especificamente sobre os rios voadores,
que é um fenômeno que só acontece aqui e que está acontecendo, assim, basicamente o Brasil é fértil por causa desse fenômeno. Assim, é muito difícil, acho que é um aprendizado para toda a agência. Aqui são imagens do projeto. São espécies da biodiversidade amazônica que vão estar presentes lá, só que dentro de uma resina. Aqui, de novo, a gente vai ter um café, só que inspirado em sushi, um restaurante. E tem a experiência da água também no pavimento principal de exposição, que é onde ocorre só essa exposição. Cria-se essa nuvem, né, que não é uma nuvem, não tenta ser natural, uma nuvem artificial, inspirado no trabalho com a Laura Witt. Vai ter depois de passar pelas rampas, onde ele vai entender especificamente esse fenômeno dos rios voadores. Como é que o potássio de um fungo consegue fazer com que tenha mais água caindo sobre a Amazônia do que aquela que é evaporada. Como é que isso é possível? Assim, isso é possível a partir de um termo de referência que a gente entendeu que a expografia é necessária, mas também ela tem que estar especificada e tem que refletir na minuta do contrato, que a gente reviu 415 vezes, e como isso é remunerado, e como esse trabalho vai ser desenvolvido. Algumas coisas a gente tem noção de entregas, o que precisa ser entregue, outras não. Então, o contrato passou por alguma modificação nesse sentido, para absorver essas entregas que a gente acha necessário, e para algumas adaptações também em relação à realidade da construção no Japão, que é um pouco diferente. Aqui eu vou passando um pouco aqui é a área geral da Expo. Osaka está lá para cima. Isso daqui é uma ilha artificial, isso tudo aqui, que está sendo construída. Então, a gente não tem terreno ainda. Ele está em construção ainda. Era previsto que a Expo nos entregasse em abril do ano passado. Isso está previsto agora para novembro. Acho que não vai acontecer antes de janeiro. O projeto assim, ele se manteve desde a ideia do concurso até agora. Muita coisa evoluiu e foi aperfeiçoada e modificada em função dos materiais e da disponibilidade técnica do que a gente tem no Japão. Assim, mas a forma, o partido geral é o mesmo. Acho que eu fico feliz de isso ter acontecido nos 3 concursos, né, porque eu lembro que uma vez a gente apresentou, a gente estava eu, Casas e o Marco Brajovic numa aula lá na FAUSP, e o Hugo Segawa falou: não, mas essa rede que dá para andar aqui é só para ganhar o concurso? Vocês não sabem como ela vai ser executada? E naquele momento, assim, 2 meses depois do concurso, não sabia. Só que o que aconteceu? Eu digo, juntos, né, tanto a equipe de arquitetura quanto a Apex Brasil, atrás de fornecedores que fizessem isso. E não existia a Compan, que tinha feito até uma rede de 120, 200 metros, mas nunca uma de 1.200. Então, são elementos inéditos. E como você contratar isso, como você justificar que aquilo é necessário. Por exemplo, perante o TCU, quando eu falo que esse projeto e essa ideia estava num projeto escolhido por um concurso público, isso fica muito mais fácil. Quando eu falo também que a gente não pode
contratar a construção da arquitetura separado da expografia ou separado do mobiliário. Eles perguntam, não, mas como esse mobiliário foi escolhido? Foi escolhido por uma equipe de arquitetura que ganhou um concurso público. Então, isso facilita todo o processo e dá legitimidade a tudo. De forma geral, o que a gente tem aqui no pavilhão? Ele tem entradas por rampas, entrada e saída por rampas, porque o visitante vai entrar naquela abertura da cortina que tem um espaço para apresentações culturais, enquanto espera a fila. Tem a entrada para o restaurante, tem um café aqui do lado e uma loja. Esse pavimento aqui, o primeiro pavimento, que no Japão é primeiro, segundo, terceiro. Então, estou falando assim para me acostumar também. No segundo pavimento é toda a parte administrativa, a sala do diretor do pavilhão, o comissário geral, que são as pessoas que representam oficialmente o país, recebem visitas de chefes de Estado, autoridades, embaixadores, uma sala para fotos, o refeitório para todas as pessoas que trabalham ali, porque são mais ou menos 40 a 60 pessoas, né, que é um edifício que tem que funcionar dia e noite. Então, tem que estar sempre gente da manutenção, limpeza de todas as áreas, receptivo. E o visitante entra aqui na rampa, que tem painéis LED, conhecendo essa história dos Flying Rivers, e vai ter a experiência principal no terceiro pavimento, que é onde tem o espelho d'água e a criação dessa nuvem. Aqui, acho que eu até adiantei para a Gabriela, a grande adaptação que teve do projeto daquela fase para esse, aqui é uma apresentação que sintetiza o que vai ser o projeto básico, o projeto para licitação, que deve ser lançada amanhã. A gente fez essa apresentação na Embaixada de Tóquio, terça-feira passada, que é uma coisa que a gente não faria usualmente, mas, em função de como as construtoras no Japão estão tratando os pavilhões de Expo, que eles simplesmente acham que é complicado, correm riscos, e eles não estão apresentando propostas. Assim, não é nem apresentar um preço alto. Então, a gente precisou desse trabalho de fazer um evento na Embaixada para tentar sensibilizar as empresas a participarem, e tem tido também mais força agora do governo japonês, do governo central, federal, não só da cidade de Osaka, para que as empresas participem. Assim, 54 países vão construir pavilhões do nada, né, em lotes pequenos, médios ou grandes. O Brasil é um dos médios, não é nem dos grandes. Mas, assim, até agora, nenhum país tem o contrato assinado com uma construtora japonesa. Há 1 ano e 9 meses da abertura, mas é assim que a gente vive. A modificação aqui no terceiro pavimento é que era previsto que tivesse o piso inteiro de LED nessa parte que é o espelho d'água, a água aqui onde é cinza, e que o visitante vai passar por essa passarela até onde tem a formação da nuvem da chuva. Mas a gente percebeu que, em função da refração da água, você não conseguia ver, a não ser o que fosse muito próximo de você, a 1 metro, nem isso, da passarela. Então, foi criada uma outra forma de LED, uma parede aqui de LED, e a reflexão com um espelho, o material espelhado no teto do pavilhão. A experiência, então, como eu falei, ocorre aqui nas rampas, né? Todo o conteúdo é desenvolvido por agências brasileiras. A gente fez assim também em Dubai e em Milão, assim, que o conteúdo ele precisa ser desenvolvido
mais para frente para refletir melhor o que a ideia e o que a gente quer mostrar. Isso está começando a ser, vai começar a ser captado agora em setembro, porque depende também de estações de chuva e de seca que a gente vai ter na Amazônia, como é que vai ser mostrado essa história do fungo, isso gerar uma gota, e vai acabar na grande experiência lá em cima, baseada na obra da Laura Vinci, que é uma colaboradora aqui. Aqui é um dos testes do LED, como é que isso vai acontecer. Foi feito em São Paulo. Daí tem a briga também de capacidade de carga, que a gente sabia desde o início que era a carga que a Exposaca estava oferecendo para os países era muito pequena. Aqui era quase um terço da que a gente tinha em Dubai, mas daí é uma briga por vez. A gente já teve uma briga para ter as rampas na inclinação 1:12 em vez de 1:8, que inviabilizaria a gente ter o pavilhão. Ganhamos essa briga, eles aceitaram. Agora a gente vai começar a brigar para ter a carga que a gente precisa para ter o LED. E assim, as áreas condicionadas do edifício são muito pequenas, que são basicamente as áreas fechadas aqui de cozinha, cozinha, restaurante, loja e esse espaço de multiuso aqui no térreo, e os espaços condicionados do segundo pavimento. O resto, o pavilhão é completamente aberto, né, só com a estrutura em aço e uma malha. Então, a nuvem vai sair do pavilhão. Esse é o espaço expositivo permanente lá do terceiro pavimento, né, que a gente tem essa reflexão do LED, né, que foi a proposta alternativa que é viável. E também isso já foi prototipado lá no Japão, como vai ser feita a chuva, porque vai chover nesse terceiro pavimento, e como vai ser feita a nuvem. Isso está desenvolvido. E o importante nessa apresentação também era mostrar que tudo que está desenhado ali não é um projeto, é um projeto, claro, feito por inteligência brasileira, mas ele está completamente viável no Japão, com todo o quadro normativo exigível, com fornecedores, tudo isso. Aprovação do Corpo de Bombeiros, tudo isso já está encaminhado. Aqui é uma visão de uma instalação da Laura Vinci e de como vai acontecer a formação dessa nuvem lá em cima. Isso tudo também assim, faz parte dos desenhos, né, que vão ser disponibilizados, acredito que amanhã, quando a gente lançar a licitação. Essa apresentação também fica disponível no portal de compras da Apex. E aqui é só para dar ideia um pouco de como é o processo todo de você ter uma ideia e do quanto demora e o que leva para ela ser efetivamente realizada, caso a gente consiga uma construtora japonesa. Aqui é a entrada do pavilhão também, que eu acho linda, porque remete a um pouco também ao que a gente tinha de Dubai, que era como se você levantasse aquela tela branca que você põe para o lado a cortina e entra. Tem duas opções, uma de plástico e outra um polímero e outra alumínio. Daí tem que ver se vai se conseguir essa de material plástico, que não é
fire rated no Japão, mas a outra de alumínio já é usada lá. Os sistemas todos de projeção, isso, assim, eu acho que ter o Marcelo Dantas como curador foi é um facilitador, porque ele domina, assim, não só o que mostrar, como mostrar a parte da direção técnica também, porque é o que ele faz cotidianamente, né? E, bom, isso só me lembra também uma coisa que é importante, que acho que a gente conversou também quando fez o projeto de Milão, que eu acho que não tem, talvez tenha, mas eu acho que o mais importante não é nenhuma característica formal que tem nesses projetos que você veja e ache que é brasileira, mas é um trabalho colaborativo entre a equipe de expografia, de arte, de curadoria e de arquitetura. Eu acho que você talvez não consiga olhar para o pavilhão de Milão e falar que é do Casas, ou essa daqui talvez seja um pouco mais a cara do Kogan, mas assim, as interferências e o que eles tiveram que resolver em função de adaptar para a expografia, eu acho que mostra que isso é o mais importante. É o que a gente tenta desde da base do concurso, e isso vai acontecer até o final, quando a gente desmontar esse prédio. Porque eles são... a gente tem que demolir e entregar de novo só o lote sem nada. Tem alguma possibilidade de remontagem de parte dele. E assim, todos os estudos também de mecânica elétrica e hidrossanitária, tudo isso já está feito, obedece à normativa toda aos guidelines de sustentabilidade, que foram aperfeiçoados a partir do que o Tóquio fez para as Olimpíadas. Então, assim, eles não, por ser um edifício temporário, ele não está deixando a desejar em nada, em nenhum aspecto regulatório. Eles só conseguiram diminuir o tempo de aprovação. Bom, acho que é isso, 40 minutos. Que incrível, Marcelo. Foi realmente fantástico assim, ver como essas ideias, né, que a gente ficou debruçado, né, Gabi, uma semana, olhando, analisando tudo isso, né, eu lá como apoio, eles analisando, como que isso começa a ser desenvolvido mesmo, né? Esse concurso, de fato, ele foi absolutamente desafiador. A gente imaginou que a gente não fosse ter muitas inscrições, pelos prazos, pela dificuldade. Vocês viram as pranchas todas traduzidas para o japonês, isso estava no contrato. O terreno não existe, as fundações super complicadas, tem terremoto no Japão. Então, assim, é uma série de variáveis que complexificaram em absoluto esse concurso, mas a gente vendo, né, como tudo isso, como o Marcelo muito bem colocou, uma ideia brasileira sendo desenvolvida em vários cantos do mundo para representar o Brasil no Japão, como que, além de tudo, esse concurso ele coloca escritórios brasileiros nesse intercâmbio mundial, assim, desenvolvendo inovação, que eu acho que também tem tudo a ver com o que Gabi apresentou. E é isso, né? É um concurso aberto, é um concurso anônimo, a gente não sabe, né? A gente vai olhando os projetos, a gente fala, nossa, isso aqui pode ser de fulano de tal. Não é, quando sai o resultado você vê que não tem nada a ver, outra pessoa, outro curador, então não é concurso fechado, as pessoas não são convidadas, então de fato é uma forma muito, muito democrática e muito correta de se selecionar o projeto, né? É sempre uma surpresa e as condições de participação estão ali públicas, e foi um sucesso de inscrição, a gente recebeu muito mais inscrição, isso foi um problema para a coordenação, que a gente não estava preparado para lidar com tanto dado na véspera do concurso, e foi um acerto também, né? Colocar pessoas de expografia, isso foi discutido muito com a Apex, com o Marcelo, colocar mais pessoas. Então, eram 4 arquitetos indicados pelo IAB, aprovados pela Apex, e mais 3 pessoas de cenografia, que isso foi muito importante, porque não é uma expografia aderente, não é igual a gente vai fazer aqui, que o espaço existe, a gente vem colocar objetos
que serão expostos. Não, a expografia ela tem que estar imbricada na arquitetura, ela define a arquitetura, né? Não dá para... Foi muito legal. Acho que a gente tem que, inclusive, organizar mais algumas palestras específicas sobre esse pavilhão de Osaka. Moraes de Castro está ali, acho que vai ter muito a dizer, Luísa, os jurados. Os vencedores, né? A gente tem que aproveitar essas vindas, como a gente está aproveitando a vinda da Gabi, a gente aproveitar a vinda dos vencedores para a gente poder discutir esse pavilhão, porque, de fato, é um concurso muito complexo e muito importante. Alguns informes. A gente tem um QR Code ali de fora para quem quiser certificado de participação nesse evento de hoje. Também um caderno que a gente colocou de manifestação, então quem quiser dizer se gostou, se não gostou, o que achou das palestras, do evento, está ali, isso é muito importante para a gente. E queria passar a palavra para a participação, para perguntas, e aí, Marcelo, Gabi, se vocês puderem vir aqui à frente. Vamos lá, quem começa? Está muito seco, né? Os rios voadores ficam desmatando tudo. Que bom, tem um monte de microfone. Olha que beleza, por isso que é importante esses editais de fomento. A gente não tinha nenhum microfone no IAB, apesar da questão do CAL, né? Mas, enfim, agora a gente tem microfone no IAB também, a gente não tinha, a gente tem 4. Bom, a minha pergunta... pessoal, parabéns pelas explanações, foi muito legal, assim. E eu não pude deixar de pensar, porque eu estou num momento pessoal curioso, porque ontem eu fiz a visita técnica da rede Sara Kubitschek, pela Comissão de Patrimônio do CAL, e saí de lá assim, né, nossa, o Brasil é incrível, que coisa fantástica, que coisa mais maravilhosa, isso aqui é estado da arte, o hospital deve ser um dos hospitais mais tecnológicos e fantásticos do mundo. E aí essa sensação boa que dá, né? E assim, aí a palestra de vocês complementa isso, porque você vê que o sumo do melhor do que o Brasil pode oferecer. E dentro desse ano, né, de 2023, em que a gente está voltando a respirar otimismo, algo positivo, assim. Mas essa trajetória que vocês dois contaram, ela ocorreu em um tempo meio sinistro. Eu vou colocar dessa forma, né, uma interpretação mais livre. E, né, pavilhão de Dubai ocorreu nesse período, assim, e toda a sua trajetória, né, Gabi? De 16 para cá, as coisas que foram ocorrendo no país e foi jogando a gente nesse lugar de viralatismo, no mínimo, de viralatismo, de pessimismo, e ao mesmo tempo que vocês estão mostrando, tentando exibir o Brasil com essa potência toda, né, criativa e técnica, tecnológica, né, que eu acho que, por isso que eu fiz esse link com o Lelé, né, porque o Lelé era exatamente esse cara, assim, que acreditava muito no público, no coletivo e na potência da tecnologia que a gente pode desenvolver nós mesmos, do nosso jeito, assim. Então a minha pergunta é sobre isso, assim, como é que vocês veem, como é que foi essa dualidade, né, entre você operar num Brasil que está sendo destruído, está sendo desmontado, pelo menos enquanto ideia, né, e ao mesmo tempo propor e construir essas coisas lindas, né, e trabalhar nesse nível de tecnologia, assim. O concurso de Dubai ocorreu ainda em 2018 e o desenvolvimento do projeto nos 4 anos seguintes, né, e o evento em si. Então, foi uma dificuldade. O que eu falei um pouco do desenvolvimento da expografia é que ela teve que obedecer ou se diminuir por causa dessas
contingências. Assim, em Milão, o que a gente tinha, por exemplo, Milão não, ainda para Dubai, 2018, que a gente tinha tempo depois que estava escolhido o terreno, a gente tinha uma série de encontros, por exemplo, com, acho que foram 18 ministérios, e o que a gente via ainda era que as reuniões que duravam 2 horas, elas duravam mais 2 horas, porque o Ministério do Meio Ambiente via que tinha ações que seriam complementadas por ações do Ministério da Cultura, o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Isso acontecia em Milão também. E isso desapareceu por um certo tempo. A gente não sabia o que era que o Brasil queria mostrar naqueles 4 anos. A gente sabia que a gente tinha um dos melhores pavilhões em termos de arquitetura e proposta e conceito de expografia, mas não tinha como enchê-lo com o melhor de cada área. E é completamente diferente o que a gente está vivendo agora. A gente fez o concurso de Osaka ainda no ano passado, sabendo que ia ter o resultado até 5 de dezembro, né, foi o resultado, e que ele seria desenvolvido num outro governo. Não sabíamos qual. Então, por isso, a gente deu essa liberdade da escolha e da definição melhor do tema. A gente queria que a curadoria fosse mais amarrada às entregas, exatamente para a gente ter uma pessoa que pudesse e conseguisse fazer escolhas e falar não quando fosse necessário, porque não deveria estar lá dentro. Mas assim, é um processo muito difícil, porque ao mesmo tempo que a gente quer mostrar o melhor, por ser no Japão, que é um mercado extremamente sofisticado, assim, não tem a facilidade que a gente tinha em Milão, por exemplo, de chegar 30, 40 empresas ou da área de vestuário, de design, 100 empresas da área de alimentação. Assim, no Japão, o que chega lá de Brasil é muito pouco, assim, em termos tanto da indústria criativa, de acessórios ou mesmo de alimentos. Assim, a gente exporta frango, a gente não pode exportar carne bovina, e tem algum espaço para exportar mel e própolis. E minério de ferro, que não é o caso de mostrar o minério de ferro, mas assim, a gente tem que tentar nesse caso, mesmo com essas dificuldades do Japão, que eu quero dizer, é que a gente tem desde o início o Sebastião Salgado está com a gente dentro do projeto. Assim, ele tem uma série maravilhosa da exposição Amazônia, que são os rios voadores, e isso provavelmente vai estar presente, vai ser a exposição de abertura que vai acontecer lá dentro. Então, e o Sebastião Salgado visitou também o nosso pavilhão em Milão, em 2015, porque ele fotografou para um pavilhão da ilha, café, assim, plantações de café em todo o mundo. Só que isso é completamente inimaginável, você ter uma pessoa desse relevo no caso de Dubai. Então, é a dificuldade que a gente tem cotidianamente, porque assim, todos os países, o que eles querem apresentar numa Expo é a pauta positiva, é o que eles são bons, a autoimagem boa que eles fazem deles, mas, às vezes, você vê que isso está descolado do que ele consegue produzir, apresentar artisticamente, culturalmente, ou em qualquer ramo da indústria. Então, eu acho que o Brasil tem tudo para dar certo, assim, né? Ele já deu. A gente é um país importantíssimo, tem coisas incríveis acontecendo assim no Brasil inteiro, apesar de todas as dificuldades, apesar do desmonte, do desastre dos últimos 4 anos e das coisas bizarras dos últimos 10. Assim, teve muita gente
assim, a gente, né, pessoas muito, muito, muito comprometidas que arrastaram e que mantiveram as instituições e os projetos e coisas importantes acontecendo. Falando um pouco assim sobre nesses últimos 10 anos, que foi quando eu me tornei profissional, por mais que fosse difícil, mas eu nunca deixei de encontrar formas de fazer as coisas acontecerem aqui, sabe? De encontrar gente talentosa para trabalhar, de encontrar financiamento e de fazer acontecer, sabe? Sempre houve esse investimento em coisas experimentais e de arte e tecnologia que, apesar de não ser uma indústria tão grande quanto os países, mas o Brasil investe nisso, sabe? E é muito bonito de ver, e também trabalhando com o MCTI, fazendo essas exposições, a gente vai tendo a oportunidade também de ir conhecendo iniciativas que vão acontecendo no Brasil inteiro, espalhadas, assim, que são... Cara, o Brasil produz muita coisa de tecnologia, muito criativa, muito interessante, assim. E eu acho que, cara, a gente tem tudo para dar certo. Vai bombar, a gente vai bombar a partir de agora ainda mais. Vocês querem fazer, então, as palavras de encerramento, alguma coisa? Não, só agradecer ao CAU e ao IAB pela organização, e acho que, quando eventualmente o Marcelo Dantas ou a equipe do Cogan estiver aqui, acho que seria legal a gente fazer uma apresentação de como vai estar o projeto e a visão deles também do processo, do concurso. Acho que seria bom. Ficamos abertos para isso. Obrigada. Pessoal, eu queria agradecer enormemente, principalmente ao CAU-DF, pela acolhida, em nome do vice-presidente amigo Pedro Grilo, funcionários e funcionárias do CAU, que estão aqui apoiando para que esse evento aconteça e vão apoiar nos próximos também, né? A gente realmente está aproveitando esse edital para ter essa pegada, vamos ocupar esse espaço do CAU, que é um espaço fantástico, brilhantemente projetado, né? Um espaço acessível. A nossos colegas do IABDF, principalmente Matias e Cecília, que fizeram esse evento acontecer, né? Um trabalho voluntário, um trabalho pesado, um trabalho de ativismo, mas também de produção. E, principalmente, ao público que veio, né? Esse evento a gente fez meio de última hora para aproveitar a presença da Gabi, como eu falei, então nem sempre a gente consegue divulgar com o prazo necessário, né, para todo mundo colocar nas agendas sempre muito cheias. Então, agradeço muito quem pôde vir. Ficou registrado, né, o CAU, agradeço ao CAU pela gravação desse evento. A gente vai disponibilizar no YouTube depois, que aí fica aí o registro para a gente ir atualizando o nosso acervo, né? A gente tem muita coisa, inclusive no nosso YouTube, que a gente colocou também. A gente restaurou uma série de DVDs que registram arquitetos que ajudaram a construir Brasília. Isso está tudo no nosso canal também, com o edital de fomento do CAU, que deu essa ajuda. Então é isso, gente. Fiquem de olho que logo, logo a gente teremos outras palestras. E muito obrigado a todas e todos pela presença.